Meu nome é Luiz Nolasco de Rezende Júnior. Eu entrei na Universidade de Brasília em 1987 e concluí meu curso de licenciatura em Educação Física em 1992. Boa tarde, meu nome é Leonardo Alcides da Costa, eu tenho 42 anos e eu estudei na UNB do primeiro semestre de 93 até o primeiro de 95. E não me formei na UNB, eu sou formado em Educação Física, formei na Alvorada em 2006 e hoje sou professor de Educação Física, sou chefe escoteiro e vou falar um pouco sobre o período que eu passei na UNB. Bom, meu nome é Leonardo Peixoto Arias da Silva, eu sou natural de Brasília e nasci em 1973, exatamente na época em que o curso de Educação Física da Universidade de Brasília foi implementado. Então, eu sou contemporâneo dessa faculdade e a minha história aqui ela remonta a 1994, quando eu entrei na graduação e permaneci até 98. Fui para o mercado de trabalho e depois eu retornei em 2007 para fazer uma especialização em Educação Física Escolar. Terminei ali meados de 2008 para 2009 e depois eu retornei mais uma vez para fazer o mestrado em 2012, que eu finalizei em 2014 na área de gestão do esporte. Esse projeto eu já tinha na própria graduação. Eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um curso de pós-graduação que teve aqui ministrado pela professora Márcia de Francese, em recreação e lazer, na época da graduação. Então eu fazia a graduação e fazia em paralelo o curso de pós. E nesse curso eu conheci um professor, o professor Bramante, que hoje está aqui inclusive conosco no Laboratório de Esporte, e ele falou uma coisa muito interessante, que o mestrado e o doutorado, eles são mais interessantes quando a gente escreve algo que tem a ver com o mercado, e não que a gente escreve algo que ele chamou de mestrado de gaveta. Então, partindo disso, eu já tinha essa ideia de voltar um dia, mas eu queria experimentar o mercado para escrever algo que fosse colocado em prática, ou que fosse possível de ser colocado em prática, e não algo fantasioso, ou que não fosse muito aplicável. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida. Bom, durante o curso de graduação, a gente basicamente utilizava aquelas salas que tem ali na Faculdade de Educação Física. O espaço do laboratório, eu praticamente não tive contato nenhum no laboratório ali embaixo da faculdade, que existe hoje, né? Havia já também a sala de musculação, onde a gente fazia também a própria disciplina, mas os aparelhos não eram bons, não eram atuais, enfim. E basicamente durante o curso a gente vivenciou em cada modalidade que estava dentro do programa. A gente tinha uma vivência prática nos espaços da própria faculdade. Então, nas disciplinas voltadas para a natação, as atividades foram na piscina, as disciplinas voltadas para a área de handebol, basquete, voleibol, no próprio ginásio, lá embaixo do CO, no atletismo também, usando a pista, e outras disciplinas, mas utilizando também o próprio espaço. Então, o CO como um todo, eu durante a minha graduação eu vivenciei em diversas disciplinas aquele espaço físico lá presente. Bom, a UNB sempre teve uma estrutura fantástica, enorme. Eu participei de muitas atividades lá, fiz muitas matérias. E a estrutura física, a gente sentia que apesar de ser muito grande, muito boa, ela já começava a precisar de manutenção naquela época, em 93. Uma sala que era usada para corpo em movimento, tinha algumas goteiras, e a gente via a preocupação dos professores, dos funcionários em não molhar o piso de madeira, um piso caro. A gente tinha laboratórios que eram muito bons também. Eu fiz matérias na Faculdade de Saúde, fiz uma matéria de prática desportiva xadrez,
que foi muito interessante e inclusive fui monitor depois dessa matéria. E hoje eu dou aula de xadrez também numa escola. Isso foi muito rico para mim. Tínhamos a pista de atletismo, que era uma pista muito boa também, mas que já precisava de manutenção, precisava de reparo. Então o que eu senti era isso, que era uma estrutura muito boa, muito grande, mas que ela já começava a precisar de reparos e manutenção. Tanto o vestiário da Faculdade de Educação Física, sala de musculação, enfim, é uma estrutura respeitável. Eu sempre gostei muito, o período que eu fiquei lá foi muito bom e, enfim, posso dizer que acrescentou muito para mim e tive ótimos professores que me ajudaram muito, me ensinaram muito e um corpo docente de funcionários da faculdade de primeira qualidade. A minha praia era a piscina, né? Eu vinha muito para cá. Inclusive a piscina, ela tinha uma função social muito importante. Dava meio-dia, pessoas de outros cursos vinham para cá, para a piscina, e a gente se encontrava aqui. Então acabava que a gente fazia uma integração. Tinha um treino de polo aquático meio-dia, tinha aula de ginástica, tinha caiaque polo. Então o coração da parte aquática aqui, ela pulsava assim, né? O CO se concentrava na piscina e naquela parte de cima do teto do ginásio, ali tinha uma lanchonete. Se eu não me engano, era a lanchonete da Nissinha. Então o pessoal se encontrava ali e era um pretexto cultural, um pretexto social muito interessante aqui. Então a gente não tinha muitos recursos realmente aqui no CO. Existia muito dessa estrutura que existe hoje, já tinha. Então as quadras atrás da piscina, os campos de futebol, as 2 pistas de atletismo, isso já existia. A gente usava também o cross-country. Então a gente fazia muitas atividades em torno do CO e à noite a gente também usava o CO para luaus, para festas. Então assim, a atividade social no CO era muito grande. Esportiva, você tinha muita coisa dentro do ginásio, você tinha escalada, basquete, handebol, a parte dos GIUMBs, os Jogos Internos da Universidade de Brasília. Eu entrei num semestre logo após um pessoal que retomou os GIUMBs. Então, os GIUMBs também faziam atraía muita gente de outros cursos para cá e para treinar as equipes e mesmo para competir. Então, a função integradora do CO era muito forte nessa época. Mas realmente assim, a gente tinha o piso, o próprio piso da piscina era um piso áspero, que é o mesmo piso que tem ali fora agora. Então era meio complicado, assim, tinha gente que fazia capoeira aqui raspando o pé nesse piso, para você ter uma ideia. Então não tinha essa estrutura que a gente tem hoje com tanta qualidade. Por exemplo, eu cheguei a vivenciar as piscinas funcionando. Por notícias de jornal, por vários anos as piscinas estavam fechadas. A infraestrutura na pista de atletismo parece que continua ou pouco foi feito. E os espaços que lá existem, você vê que ainda estão, até mesmo por conta dessa falta de investimento, subaproveitados em diversos aspectos. Então, eu como ex-aluno e como professor da área, me sentiria melhor se pudesse dizer que foram feitos investimentos robustos nessa área acadêmica, mas não, eles foram ínfimos, foram pequenos e que provavelmente devem ter deixado a infraestrutura que já era precária na minha época, hoje pior ainda, né? É isso que eu tenho visto as poucas vezes que eu tenho ido à FEF, agora que eu voltei à universidade para fazer meu doutorado. Eu não tinha uma expectativa sonhadora, eu via isso acontecer, porque ao longo do meu processo aqui na faculdade, a gente teve um diretor que veio dos Estados Unidos, ele se formou em doutorado, foi o primeiro doutor da nossa faculdade, que foi o Irã Junqueira. E ele já começou a implementar mudanças. Então, quando eu falo que eu não vi essa estrutura aqui,
Eu estou comparando hoje em relação ao que a gente tinha, mas as mudanças já começaram naquela época. Então, já na minha saída, já havia a cobertura aqui dessa parte de cima do teto do ginásio. A gente já tinha umas mudanças em sala de aula. Há um projeto que, por 2 vezes, a gente conseguiu a aprovação de verba do então senador Hollenberg, para a gente ter uma estrutura aqui de primeiro mundo no CO. Então, a minha expectativa era de ser algo melhor do que já tem. Realmente, eu acho que a gente perdeu algumas chances aí. E a gente teria hotéis aqui dentro, hotéis de trânsito. Então, assim, a gente perdeu um bonde bom da história. E ele agora já nem é mais senador e eu não sei mais se a gente consegue esse recurso. Em função de burocracia e política aqui da faculdade, a gente não conseguiu isso. Mas era uma expectativa melhor, a gente poderia ter uma estrutura melhor. Foi uma estrutura que você dificilmente vê em qualquer faculdade de educação física. A estrutura que o Centro Olímpico tem é incrível, impressionante. Ela só precisa ter uma manutenção constante e o cuidado com os materiais, porque é sensacional. Hoje eu sou professor de educação física, eu dou aula numa escola particular, dou aula de xadrez no extracurricular, sou chefe escoteiro e sou formado instrutor de Krav Maga pela Federação Sul-Americana de Krav Maga e começo a dar aula agora em breve também. Você vai pensar numa aula prática de dança? A gente tem a estrutura aqui, sempre teve. Eu tive aula de dança aqui numa sala aqui no CO que até hoje funciona e foi fantástico, não deixou nada a desejar. Tive aula de natação, polo aquático, caiaque polo, saltos ornamentais aqui. Quando a piscina acabou no final da minha graduação, que a gente já não tinha, a gente não contava com todas as piscinas mais, a piscina de saltos já estava desativada, a gente foi fazendo defer. A gente tinha colegas que vinham de outras faculdades e faculdades particulares ou com mais estrutura, que quando se deparavam com esse tipo de problema nas escolas, sejam públicas ou particulares, eles não conseguiam se virar. E a gente conseguia, entendeu? Então, assim, a gente dava soluções que eles não tinham. Isso ficou muito marcante assim, no início da minha carreira e até hoje eu consigo perceber isso. Claro que hoje você tem mais estrutura aqui, então em relação às escolas, e tem mais escolas particulares também, mais faculdades particulares. Na época a gente tinha 3, Alvorada, Católica e Universidade de Brasília. Agora você tem 9, então você tem uma variedade muito grande. E eu continuo percebendo que o profissional que sai daqui, ele sai com essa capacidade de se virar nos 30, muito mais aguçada, muito mais desenvolvida do que o profissional que sai de uma faculdade particular.